E aí, galera? Vamos lá? Pedidos e pedidos e pedidos e orações e jejum e madrugada e tudo que todo mundo quer. Júlio, pelo amor de Deus, trabalhe os possíveis temas da UERJ. Trabalhe o que a gente pode, o que pode aparecer na redação. Hoje a gente vai começar a ver redações sobre possíveis temas da UERJ desse próximo vestibular. Vamos conferir? Eu sou Júlio Amorim, seu professor favorito e gato de redação, e a gente vai ver hoje o que vocês, como eu falei, tanto me azucrinam. Eu trouxe algumas propostas que são completamente cabíveis ao tema da UERJ desse ano e uma análise bonita de uma redação já com o tema possível desse ano. E a gente vai fazer uma sequência de vários vídeos trazendo algumas redações. Eu não gosto de falar redação modelo, não. Que redação modelo o povo quer fazer igual, copiar, e não é isso. A ideia aqui é fazer você pensar a redação. A ideia aqui é fazer você não só entender o que a banca quer, mas aprender a reproduzir com o seu conhecimento, com a sua personalização. É isso que é mais importante. Então, aproveitando esse ensejo, vamos dar uma olhadinha no tema? O tema seria sobre: é preciso controle para viver em sociedade? Um bom tema. Dentro desse campo semântico que 1984 trabalha, fica bem possível. Vamos dar uma olhadinha na redação? O título é Teletelas da Modernidade. Vamos ver? Ela começou com uma contextualização de intertextualidade muito boa e pertinente ao contexto da obra e ao contexto de aquilo que efetivamente a própria universidade pode colocar como tema. O Show de Truman, filme americano, lançado em 1998, conquistou os telespectadores ao retratar a história de um homem que tem sua vida perturbada ao descobrir que ela foi monitorada por câmeras desde seu nascimento. De forma análoga, mimetiza-se a realidade do mundo contemporâneo, devido à presença da tecnologia na vida do indivíduo. Nesse sentido, a ilusão de que o controle excessivo estabelece a segurança em uma sociedade, até mesmo por plataformas de monitoramento, são justificadas também como uma forma de proteção aos seus cidadãos. Vamos avaliar essas partezinhas da introdução? Primeiro de cara, a gente consegue ver explicitamente aí, ó, contextualização de introdução por intertextualidade, que foi trazido um filme completamente pertinente a esse tema, já que ele falava sobre controle. Então, redondinho. Depois, de uma forma bem explícita, a tese, em que ela fala sobre a realidade do mundo contemporâneo e a presença da tecnologia na vida do indivíduo. E os seus dois argumentos que vão ser encabeçadores dos seus próximos desenvolvimentos, tanto o primeiro quanto o segundo. Do primeiro desenvolvimento, a gente consegue ver aí que a ilusão de que o controle excessivo estabelece a segurança em uma sociedade, até mesmo por plataformas de monitoramento, e depois como uma forma de proteção, como justificativa, né, de forma de proteção aos seus cidadãos. Vamos ao primeiro desenvolvimento. O pensamento crime, olha aí um trecho bem específico do livro, ó. Um trecho interno, ou seja, uma obra a princípio muito bem utilizada. O pensamento crime não acarreta a morte. O pensamento crime é a morte. E aí começa a justificativa. Segundo o personagem Winston, na obra de George Orwell, 1984, o controle estabelecido pelo partido externo, se exercido, gerava consequências irreversíveis. Para realizar tal monitoramento, as teletelas instaladas nas residências eram responsáveis pela vigilância contínua. De fato, observa-se um controle semelhante na modernidade, por meio de câmeras de segurança visíveis ou não visíveis, distribuídas pela cidade. Dessa forma, o livro citado possui um viés atual em razão do acompanhamento digital existente sobre a sociedade, mesmo que em diferentes escalas. Avaliando as partes. De cara, a gente tem uma parte 1, que vem de O Pensamento Crime, já entrando na obra. Júlio, eu posso já de cara chegar na obra? Não tem problema nenhum, porque existe uma construção clássica que eu já até trouxe em outras redações, que é tópico frasal, fundamentação e finalização. É regra? Não.
De maneira nenhuma. Eu não coloquei conectivo no primeiro desenvolvimento. Está completamente pertinente. Começou com uma citação do livro, depois dessa citação já começou a fundamentar o porquê dessa citação, então está completamente pertinente, bonito, bem articulado e desenvolvido no tema. Para com essa mania de redação pronta, tá? Não existe isso. Seguindo, ela vem com a continuidade, né, de uma coisa que nessa redação está muito clara, que é um tópico frasal deslocado. O que é isso? Lembra que eu falei agora há pouco do tópico frasal, fundamentação e finalização? Ela fez um tópico frasal deslocado. Em que sentido? Ela tirou o tópico frasal do início e colocou após a fundamentação, em que ela utilizou o livro como exemplificação, ratificação, aprofundamento desse mesmo tópico frasal, que existe. Como eu falei, ele só está deslocadinho. E agora, qual é a parte final? A finalização desse parágrafo. Lembrem, todo parágrafo da sua redação é uma mini redação, não se esqueça disso. E aí, a parte final vem dessa forma: o livro citado possui um viés atual, em razão do acompanhamento digital existente sobre a sociedade, mesmo que em diferentes escalas. O segundo parágrafo de desenvolvimento vem, de novo, com uma estrutura interessante. No entanto, parei. Já sei que é uma dialética. A passividade da sociedade se dá principalmente devido à crença de que eles estão sendo protegidos de ameaças até então desconhecidas. Como efeito, acreditam que a segurança é o primordial. Nesse contexto, os ideais defendidos pelo filósofo inglês John Locke são opostos ao fluxo da contemporaneidade, pois, de acordo com o teórico, sem privacidade não há liberdade e renunciá-la acarreta em perdas de direitos essenciais. Desse modo, imersa em uma ideia equivocada, o homem de hoje entende e aceita, passivamente, que precisa de tipos variados de controle para viver, abdicando da sua própria liberdade. Bem desenvolvido, pertinente ao tema, vamos esmiuçar as partes de novo. Aí, ao contrário do que ela fez no outro parágrafo, ela já não faz um tópico frasal deslocado, ela já começa o parágrafo com um tópico frasal, que é a ideia que ela vai defender no parágrafo. A passividade da sociedade se dá devido à crença de que eles estão sendo protegidos. E agora vem com a fundamentação, ou seja, com o aprofundamento desse tópico, que é, como efeito, a privacidade individual torna-se substituível, blá, 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 e indo até direitos essenciais, confirmando tudo aquilo que o tópico frasal apresentou. Para finalizar o parágrafo, ela vem com, dessa forma, melhor, desse modo: imersa em uma ideia equivocada, o homem de hoje entende e aceita passivamente que precisa de tipos variados de controles para viver, abdicando da sua própria liberdade. Analisou, finalizou, parágrafo completo, parágrafo com início, meio e fim. É isso que a banca busca. Vamos finalizar o texto? Conclusão. Torna-se claro, portanto, que existe uma ilusão generalizada acerca da necessidade de controle realizado por ferramentas tecnológicas. Nesse viés, plataformas são criadas para a execução desse monitoramento, mesmo que não estejam claras sobre suas reais funções, existindo sob a justificativa de proteger os cidadãos. Tal fato leva a uma conformação social das medidas tomadas, ainda que privacidades sejam invadidas. Assim, observa-se que o mundo moderno experimenta o show de Truman, não apenas na ficção, mas atingindo a extrema realidade. Tecnicamente, supimpa, vamos ver de novo. Primeiro, uma retomada clássica da tese, da ideia principal que ela apresentou ao longo de toda a redação. Logo depois, a gente tem a ideia efetiva apresentada no desenvolvimento 1, uma paráfrase desse tópico frasal e da ideia apresentada no desenvolvimento 1, tecnicamente redondo. Depois, a mesma estrutura, ou seja, uma paráfrase da ideia apresentada no desenvolvimento 2. No final, o que ela fez? Uma finalização de texto por circuito ou circularidade, como muitos chamam, que na verdade ela retomou o show de Truman para finalizar a ideia com a qual ela começou o texto. Perfeito? E aí, dentro desse viés, a gente começa a ver o que é um texto bem articulado, com planejamento de texto. Ela escolheu, porque ela é uma aluna nossa. Claro,
que é importante a gente trazer redação de alunos não feitas por mim ou por outro professor, para que seja acessível a vocês. Redações que possivelmente terão erros, que poderiam ter trechos um pouco mais complexos, menos complexos, com alguns problemas de, digamos, coerência, mas que em todo o seu aspecto de estrutura vai trazer para você um viés não só de, pô, é uma redação completamente acessível, eu conseguiria escrever uma redação dessa, pô, é assim que eu erro, é assim que eu faço, pô, tá legal, criar referência. Aquela redação utópica, modelo que você olha, Jesus, nunca que eu vou escrever um troço desse. Ferrou, tô ferrado, para não falar outra coisa. Não é por aí. A gente tem que buscar acessibilidade. Todas as redações que a gente vai avaliar aqui são feitas por nossos alunos. Todas sem exceção. E aí eu vou começar a trazer também redações com defeito. Vou trazer redações, não essas bonitinhas não, redações com problema na introdução, redações com problema no desenvolvimento, para vocês entenderem o que não fazer. Porque olhar o que fazer é fácil. Mas será que você está fazendo o correto? Será que você está percebendo que aquilo que você faz é um erro? Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre isso. O que eu quero que você note em relação a esta redação é, primeiro, que a gente analisou um tema possível para esse ano, um tema completamente pertinente. 2, uma estrutura bem organizada. Recapitulando, uma boa contextualização de introdução, uma tese explícita, uma tese com 2 argumentos, parágrafos com tópicos frasais, fundamentações, finalizações, uma conclusão com boas retomadas de tese, de paráfrases de desenvolvimento e, claro, com uma bonita finalização por circuito, retomando a contextualização lá do início. O que isso passa para o corretor? O cara parou, não simplesmente pegou uma caneta e saiu escrevendo. O cara parou e pensou o texto. O nome disso é planejamento, técnica. É isso que a banca quer. Como eu falei, já falei em alguns vídeos, ninguém quer um cara que escreva maravilhosamente bem. Senão o cara ia estar lá publicando livro. Vocês são vestibulandos. O que a gente quer na UERJ é entender o seu posicionamento crítico. Quem você é? Afinal, o tema é uma pergunta. Então você precisa se colocar para que seu texto seja, como eu disse, efetivo, bonito e você consiga chegar ao seu sonhado 20. Hoje a gente fica por aqui, até a próxima.